Você já sentiu que todas as portas da sua vida estão se fechando? Que não importa quanto você tente, parece que nada dá certo? Meu irmão, minha irmã, hoje Deus me enviou para revelar algo que vai transformar completamente sua realidade espiritual. Existem 3 palavras poderosas que, quando pronunciadas com fé genuína, fazem o próprio Deus se mover em seu favor. O inimigo quer que você desista exatamente agora, porque ele sabe que você está a um passo da sua grande virada. As portas fechadas não são o fim da sua história, são apenas o cenário perfeito para o milagre que Deus quer operar. E hoje, vou revelar como fazer Deus agir imediatamente na sua situação, usando apenas 3 palavras que têm poder para abrir qualquer porta que o homem fechou. Antes de continuarmos, quero que você escreva nos comentários a palavra aberto se você está pronto para receber esta revelação. Esta não é uma mensagem comum, é um decreto profético que vai liberar o mover sobrenatural de Deus na sua vida. E peço que você fique até o fim, porque o último ponto vai revolucionar sua maneira de orar em momentos de crise. Se esta mensagem está chegando até você, não é coincidência. Deus separou este momento para falar diretamente ao seu coração. Clique em curtir para que o algoritmo leve esta palavra a mais pessoas que precisam ouvir. E se inscreva no canal para receber mais revelações como esta. Compartilhe com pelo menos 3 pessoas que você sabe que estão enfrentando portas fechadas, porque esta palavra pode salvar a vida delas. E por favor, deixe nos comentários o nome da sua cidade, para que eu possa incluir você, sua família e sua região na minha oração final. Vamos juntos quebrar as barreiras espirituais que têm impedido o fluir das bênçãos de Deus na sua vida. Agora, vamos aos 3 segredos que farão Deus agir imediatamente quando você estiver diante de portas fechadas. Você sabia que na Bíblia, portas fechadas nunca foram problema para Deus? Na verdade, ele frequentemente usa situações impossíveis para manifestar sua glória. Quando você entende este princípio espiritual, suas dificuldades ganham um novo significado. Não são mais obstáculos, mas oportunidades para testemunhar o poder sobrenatural de Deus. Pense em José, trancado injustamente na prisão. Em Paulo e Silas, acorrentados na masmorra. Em Pedro, confinado entre guardas romanos. Em cada situação, o que parecia ser o fim tornou-se apenas o cenário para um dos maiores milagres registrados nas Escrituras. E o mesmo Deus que agiu naquelas situações é o mesmo que está pronto para agir na sua vida hoje. Lembre-se, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Este versículo não é apenas uma bela frase para compartilhar nas redes sociais. É uma declaração de poder absoluto. Quando Deus prometeu isso a Maria, ela estava diante do que humanamente seria impossível. E é exatamente nesse tipo de situação que Deus gosta de trabalhar. Agora, vamos ao primeiro segredo que faz Deus agir imediatamente nas suas portas fechadas. Você está preparado? A primeira palavra poderosa é reconheço. Sim, parece simples, mas esta palavra carrega um poder sobrenatural quando aplicada corretamente na sua vida espiritual. Quando você diz reconheço diante de Deus, você está fazendo uma profunda declaração de humildade. Está dizendo: Senhor, reconheço que sem Ti nada posso fazer. Reconheço minha total dependência do Teu poder. E a Bíblia é clara: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Veja o que Davi escreveu no Salmo 51:17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Ó Deus, quando você reconhece sua insuficiência diante das portas fechadas, você ativa uma das leis espirituais mais poderosas do reino, a lei da dependência total.
É como uma criança pequena que, ao se deparar com uma porta pesada demais para suas forças, simplesmente se volta para o pai e reconhece: Pai, não consigo abrir. Esse reconhecimento não é fraqueza, é sabedoria espiritual. É entender que algumas portas só se abrem pelo poder sobrenatural e não pela força humana. Muitos crentes estão frustrados porque tentam derrubar portas com seus próprios esforços, quando Deus está esperando apenas que reconheçam sua dependência. Quando você diz reconheço de coração, você está removendo o maior obstáculo entre você e o milagre, o seu próprio ego. E isto prepara o terreno para Deus agir. Pergunte-se: tenho realmente reconhecido minha total dependência de Deus ou tenho confiado em minhas próprias forças? Talvez a porta continue fechada, não porque Deus não quer abri-la, mas porque você ainda não chegou ao ponto de verdadeira rendição, onde o poder divino pode operar livremente. Veja o exemplo de Ezequias, em 2 Reis 19, 14 e 19. Quando recebeu a carta ameaçadora de Senaqueribe, ele não confiou em estratégias militares ou alianças políticas. Ele levou a carta ao templo, estendeu-a diante do Senhor e reconheceu sua total dependência. O resultado: Deus agiu sobrenaturalmente e destruiu 185.000 soldados inimigos em uma única noite. Agora, imagine o poder deste princípio aplicado às suas portas fechadas. Quando você reconhece verdadeiramente que sem Deus nada pode fazer, você não está demonstrando fraqueza, está posicionando-se para um milagre. É como se você estivesse removendo a obstrução que impede o fluxo do poder divino na sua situação. Antes de passarmos para a segunda palavra poderosa, quero fazer uma pausa e perguntar: você tem realmente reconhecido sua dependência de Deus ou tem tentado resolver tudo por conta própria? Muitas vezes, a solução divina demora porque continuamos insistindo em métodos humanos, quando Deus está apenas esperando que reconheçamos nossa total necessidade dele. Lembre-se do que Jesus disse em João 15:5. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Note bem, não é sem mim vocês podem fazer pouco, ou sem mim vocês vão ter mais dificuldade. É sem mim nada podeis fazer. Este é o nível de reconhecimento que faz Deus agir imediatamente. Agora vamos avançar para a segunda palavra poderosa que faz Deus agir na hora diante das suas portas fechadas. Esta palavra é arrependo-me. E antes que você pense que isso não se aplica a você, deixe-me explicar o profundo significado espiritual desta palavra no contexto dos obstáculos na sua vida. O arrependimento genuíno vai muito além de sentir remorso. Na verdade, o termo grego metanoia, usado no Novo Testamento, significa literalmente mudança de mente. Quando você diz arrependo-me, está declarando uma completa mudança de perspectiva sobre sua situação. Está abandonando a visão humana e adotando a visão divina. Em 2 Crônicas 7:14, Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Note a ordem: humildade, oração e arrependimento, antes da resposta divina. Muitas portas permanecem fechadas porque, mesmo sem perceber, estamos caminhando em direções contrárias aos propósitos de Deus. Talvez não sejam pecados escandalosos, mas sutis desvios do caminho perfeito que Ele planejou. O arrependimento sincero realinha seu coração com a vontade divina, removendo obstáculos espirituais invisíveis. Pense no arrependimento como um GPS espiritual que recalcula sua rota quando você se desviou. Às vezes, a porta está fechada
porque você está tentando entrar no lugar errado. Quando você se arrepende, não está apenas pedindo perdão, mas realinhando-se com o destino divino, onde portas milagrosas já estão preparadas para se abrirem. Lembre-se da história do filho pródigo em Lucas 15. O que mudou sua situação de miséria para restauração. O texto diz: e, caindo em si, este foi o momento do seu arrependimento. Ele mudou completamente sua perspectiva, reconheceu seu erro e decidiu voltar ao Pai. E o resultado foi uma restauração completa e imediata. Quando você diz arrependo-me com sinceridade diante de Deus, está posicionando-se para um recomeço divino. É como se Deus dissesse: agora sim posso trabalhar. Porque enquanto você insiste em permanecer no mesmo pensamento, nas mesmas atitudes e nos mesmos padrões, limita severamente o que Deus pode fazer. Pergunte-se: há alguma área da minha vida onde tenho resistido à orientação de Deus? Existe algum aspecto onde meu orgulho, medo ou conforto tem me impedido de fazer as mudanças que sei que preciso fazer? Talvez a porta fechada seja apenas um sinal de que Deus quer levá-lo por um caminho completamente diferente e melhor. O profeta Jeremias declarou: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Quando você se arrepende, está essencialmente dizendo: Senhor, abandono meus pensamentos e aceito os teus. Esta rendição é o que frequentemente desbloqueia portas aparentemente impenetráveis. Veja o exemplo de Jonas. Enquanto fugia da vontade de Deus, encontrou portas fechadas por todos os lados, até se viu no ventre de um grande peixe. Mas, quando se arrependeu e alimpou-se com o propósito divino, não apenas foi libertado, mas tornou-se instrumento de um dos maiores avivamentos registrados na Bíblia, alcançando toda a cidade de Nínive. O mesmo princípio se aplica às suas portas fechadas. Quando você humildemente examina seu coração e diz: arrependo-me, não está apenas pedindo perdão por erros passados, mas declarando disponibilidade para seguir em uma direção completamente nova. E, frequentemente, é nessa nova direção que os maiores milagres estão esperando por você. Agora que falamos sobre reconhecimento e arrependimento, você já pode perceber como estas palavras preparam o terreno espiritual para a manifestação do poder de Deus. Mas ainda há uma terceira palavra, que completa este poderoso trio e desencadeia a ação imediata de Deus nas suas circunstâncias aparentemente impossíveis. Antes de revelar a terceira palavra, quero lembrá-lo de que estas não são fórmulas mágicas, mas princípios espirituais baseados na palavra de Deus. Não é a mera repetição destas palavras que trará resultados, mas a sincera atitude de coração que elas representam. Deus não responde a rituais vazios, mas a corações genuínos. E não se esqueça de ficar até o final, porque após revelar a terceira palavra, vou compartilhar uma poderosa oração que combinará estes três princípios e você poderá aplicar imediatamente à sua situação. Muitos testemunhos já chegaram, de pessoas que viram portas milagrosamente abertas depois de aplicarem estes princípios bíblicos. Agora, chegamos à terceira e mais poderosa palavra que faz Deus agir imediatamente diante das portas fechadas. Esta palavra é creio. Sim, parece simples, mas entender a dimensão espiritual desta declaração transformará completamente sua maneira de lidar com os obstáculos da vida. Jesus foi extremamente claro sobre o poder da fé genuína. Ele disse em Marcos 11, 23, 24: em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz,
Tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Note bem as condições que Jesus estabelece. Não duvidar no coração e crer que receberá. Quando você diz creio, não está fazendo uma afirmação casual, mas uma declaração espiritual poderosa que mobiliza os recursos do céu. A fé verdadeira é a moeda do reino de Deus, nada se move sem ela. Hebreus 11:1 define: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando todas as portas estão fechadas, quando não há nenhuma evidência visível de solução, a fé enxerga além do natural e se agarra às promessas de Deus como se já fossem realidade concreta. Pense na fé como os olhos espirituais que enxergam através das portas fechadas. Enquanto seus olhos naturais veem obstáculos, seus olhos de fé veem oportunidades para milagres. E quando você declara creio com esta visão sobrenatural, algo extraordinário acontece. Você começa a operar na mesma frequência espiritual de Deus. Veja o exemplo de Josué diante das muralhas de Jericó. Humanamente falando, aquelas muralhas eram intransponíveis, uma porta completamente fechada. Mas Josué creu na estratégia aparentemente ilógica que Deus deu: marchar ao redor da cidade. Sua fé moveu o coração de Deus e as muralhas caíram milagrosamente. Ou considere a história de Pedro andando sobre as águas, o que o capacitou a fazer o impossível. Simplesmente ouvir Jesus dizer "vem" e crer naquela palavra mais do que nas leis naturais que conhecia. Enquanto sua fé permaneceu focada em Jesus, as águas se tornaram firmes sob seus pés. É esse tipo de fé que transforma portas fechadas em testemunhos de milagres. Muitos de vocês estão enfrentando situações onde humanamente não há solução à vista. O diagnóstico médico é desanimador. A situação financeira parece irrecuperável. O relacionamento aparenta estar irreparavelmente danificado. É exatamente nestas circunstâncias que a declaração creio tem seu poder mais transformador. Quando você diz creio diante de portas fechadas, está essencialmente declarando: eu rejeito a lógica humana que diz que isto é impossível. Eu abraço a verdade espiritual que afirma que para Deus tudo é possível. Eu me recuso a aceitar esta situação como definitiva, porque sirvo ao Deus que abre caminhos no deserto e rios no ermo. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas comuns que, simplesmente por crerem, viram o impossível acontecer. Abraão creu contra toda a esperança que seria pai de muitas nações, mesmo quando seu corpo já estava como morto. Davi creu que poderia derrotar Golias com uma simples funda. Gideão creu que com apenas 300 homens poderia vencer um exército incontável. E o mesmo Deus que operou naquelas vidas está esperando você declarar creio diante da sua situação impossível. Mas lembre-se, a fé verdadeira não é passiva, ela age. Tiago 2,17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Sua declaração de fé deve ser acompanhada de ações correspondentes. Agora, imagine o poder transformador quando você combina estas 3 palavras em sequência. Reconheço, arrependo-me, creio. Primeiro, você reconhece sua total dependência de Deus. Em seguida, arrepende-se de qualquer desvio do caminho perfeito de Deus. Por fim, ativa sua fé para crer no impossível. Esta combinação cria um ambiente espiritual, onde milagres acontecem naturalmente. Sei que alguns de vocês podem estar pensando: já tentei de tudo, até orar com fé, e nada aconteceu. Permita-me perguntar: você realmente aplicou estes 3 princípios em ordem e com sinceridade de coração? Porque muitas vezes queremos o milagre da fé sem passar pelo processo do reconhecimento e do arrependimento que preparam o terreno para a ação divina. Em Marcos 9, um pai desesperado
trouxe seu filho endemoniado a Jesus depois que os discípulos falharam em libertá-lo. Quando Jesus disse que tudo é possível ao que crê, o pai respondeu com total honestidade: Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Esta é uma das orações mais poderosas da Bíblia, reconhecendo suas limitações, mas declarando fé mesmo assim. Você não precisa fingir uma fé perfeita. Pode ser honesto como aquele pai e dizer: Senhor, tenho dúvidas, tenho medos, mas escolho crer que tu podes fazer o impossível na minha situação. Esta combinação de honestidade e fé toca profundamente o coração de Deus e frequentemente resulta em milagres imediatos. Agora, quero convidá-lo a aplicar estes princípios na sua vida através de uma oração poderosa. Vamos orar juntos e peço que você repita estas palavras em seu coração, aplicando-as à sua situação específica. Se possível, encontre um lugar tranquilo para realmente se conectar com Deus durante esta oração. Senhor Deus, venho diante de Ti hoje com meu coração completamente aberto. Diante desta porta fechada em minha vida, mencione sua situação em seu coração. Eu, primeiramente, reconheço minha total dependência de Ti. Reconheço que minhas forças se esgotaram, que minha sabedoria é limitada e que sem Ti nada posso fazer. Reconheço que Tu és o único que pode transformar esta situação impossível. Pai Celestial, eu me arrependo de qualquer atitude, pensamento ou ação que não esteja alinhada com Tua perfeita vontade. Arrependo-me de ter tentado resolver tudo por minhas próprias forças. Arrependo-me de momentos de murmuração, dúvida e descrença. Arrependo-me de ter buscado soluções em lugares e pessoas que não eras Tu. Hoje, mudo minha mente e me realinho completamente com Teus propósitos para a minha vida. E agora, meu Deus, eu creio. Creio que não há nada impossível para Ti. Creio que onde termina minha capacidade, começa Teu poder ilimitado. Creio que Tu não apenas podes, mas queres abrir esta porta na minha vida. Creio na Tua palavra que diz que Tu fazes todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que Te amam. Creio que esta situação não é o fim, mas apenas o cenário para um dos Teus maiores milagres. Senhor, aplico estas 3 palavras poderosas à minha situação. Reconheço, arrependo-me, creio. E agora, pela fé, vejo portas se abrindo, caminhos sendo criados onde não havia caminho, montanhas sendo removidas e Teu poder sobrenatural manifestando-se na minha vida. Recebo Tua intervenção divina neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, algo sobrenatural acaba de acontecer no reino espiritual. Sua declaração de fé, precedida pelo reconhecimento e arrependimento sinceros, chegou aos ouvidos de Deus. E a Bíblia nos garante em 1 João 5, 14 e 15, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Agora, deixe-me compartilhar uma verdade que muitos não compreendem. Às vezes, Deus não remove imediatamente a porta fechada. Ele lhe dá a força para derrubá-la, a sabedoria para contorná-la, ou a paciência para esperar até que o tempo perfeito chegue. O milagre nem sempre é a abertura instantânea da porta, mas pode ser a transformação da sua perspectiva sobre a situação. Paulo entendeu este princípio quando escreveu em 2 Coríntios 12, 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes, a porta permanece fechada não porque Deus não ouviu sua oração, mas porque Ele está preparando algo muito maior do que simplesmente abrir aquela porta específica. Permita-me fazer uma pergunta desafiadora. E se a porta que você está desesperadamente tentando abrir não for a melhor porta para você? E se Deus, em sua infinita sabedoria e amor,
estiver direcionando você para uma porta diferente, uma oportunidade maior, um caminho mais abençoado. Às vezes, as portas fechadas são a maior proteção de Deus para a sua vida. Lembre-se de que Deus vê o quadro completo, enquanto nós enxergamos apenas um fragmento. Em Isaías 55, 8, 9, ele declara: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Portanto, enquanto você aplica as 3 palavras poderosas, reconheço, arrependo-me, creio, mantenha seu coração aberto não apenas para a abertura da porta que você deseja, mas também para a direção divina que pode levá-lo a uma porta completamente diferente e infinitamente melhor que você nem imaginava existir. Muitas pessoas perderam milagres extraordinários porque estavam tão fixadas em uma porta específica que não perceberam quando Deus abriu janelas de oportunidade ao seu redor. Mantenha seus olhos espirituais atentos, porque frequentemente a resposta de Deus vem de maneiras inesperadas e em momentos surpreendentes. E se você está esperando há muito tempo, lembre-se das palavras em Abacuque 2:3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O tempo de Deus raramente coincide com o nosso cronograma, mas ele nunca, jamais, se atrasa segundo o seu perfeito planejamento. Agora, quero compartilhar um desafio prático para fixar estes princípios na sua vida. Durante os próximos 7 dias, comece cada manhã declarando estas 3 palavras diante da sua situação. Reconheço minha dependência de ti, arrependo-me de qualquer desvio da tua vontade e creio no teu poder sobrenatural. Faça isto consistentemente e observe como sua perspectiva e sua situação começam a mudar. E, finalmente, lembre-se de que você não está sozinho nesta jornada. Milhares de irmãos e irmãs assistindo a este vídeo estão enfrentando portas fechadas semelhantes e juntos formamos uma poderosa comunidade de fé. Nos comentários abaixo, compartilhe seu testemunho quando Deus começar a agir na sua situação, para encorajar outros que estão passando pelo mesmo processo. Antes de encerrarmos, quero orar especificamente por você e por cada pessoa que deixou o nome de sua cidade nos comentários. Vamos orar juntos uma última vez, declarando a abertura sobrenatural de portas sobre famílias, cidades e nações inteiras. Pai Celestial, em nome de Jesus, levanto diante de Ti cada pessoa que assistiu esta mensagem até o final. Tu conheces, pelo nome cada um, sabes exatamente qual porta fechada está enfrentando e tens o poder para transformar completamente sua realidade. Declaro que não há situação impossível para ti, não há porta que não possas abrir, não há problema que não possas resolver. Senhor, peço que visites cada lar, cada família, cada cidade mencionada nos comentários deste vídeo. Que teu poder sobrenatural se manifeste de maneira extraordinária, trazendo libertação onde há opressão, cura onde há enfermidade, provisão onde há escassez, restauração onde há quebrantamento e esperança onde há desespero. Declaro que estas 3 palavras, reconheço, arrependo-me, creio, se tornarão ferramentas espirituais poderosas na vida de cada pessoa que as aplicar com sinceridade. Que os testemunhos de portas milagrosamente abertas comecem a surgir ainda esta semana, para a glória do teu nome e para o fortalecimento da fé de muitos. E para aqueles que estão à beira da desistência, que sentem que já esperaram tempo demais, sopra um novo fôlego de vida, uma nova esperança, uma nova determinação.
Lembra-os de que tu és especialista em fazer o impossível, em transformar finais trágicos em histórias de superação, em surpreender com bênçãos inesperadas, quando tudo parece perdido. Obrigado, porque podemos confiar plenamente em Ti. Obrigado, porque Tuas promessas nunca falham. Obrigado, porque podemos descansar na certeza de que Tu estás no controle, mesmo quando tudo parece caótico ao nosso redor. Recebemos Tua paz sobrenatural agora, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, as 3 palavras que fazem Deus agir imediatamente diante de portas fechadas já foram plantadas no seu coração. Reconheço, arrependo-me, creio. Estas não são apenas palavras, mas chaves espirituais que destravam os recursos do céu para a sua vida. Use-as com sabedoria, aplique-as com consistência e prepare-se para testemunhar o poder sobrenatural de Deus manifestando-se em cada área da sua existência. A mensagem que compartilhei hoje não veio apenas do meu estudo da palavra, mas de experiências pessoais onde vi estas verdades transformando completamente situações impossíveis. E o mesmo Deus que operou na minha vida quer fazer o mesmo por você, porque Ele não faz acepção de pessoas, e suas promessas são para todos. Os que creem. Esta revelação tocou seu coração de alguma forma? Impactou sua maneira de ver as portas fechadas na sua vida? Deixe nos comentários como esta mensagem afetou você e, se possível, compartilhe com pelo menos 3 pessoas que você sabe que precisam ouvir estas verdades transformadoras. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora para receber mais revelações bíblicas como esta. Ative o sininho para ser notificado sempre que publicarmos um novo vídeo. E se esta mensagem abençoou sua vida, por favor, dê um like para que possamos alcançar ainda mais pessoas que estão enfrentando situações semelhantes. E lembre-se sempre, não importa quão impossível sua situação pareça, não importa quantas portas estejam fechadas ao seu redor, Deus tem a última palavra. E com apenas 3 palavras, reconheço, arrependo-me, creio, você pode ver o impossível se tornar possível e testemunhar o sobrenatural se manifestar na sua vida natural. Deus abençoe abundantemente. Até o próximo vídeo. Esta mensagem chegou em um momento perfeito na sua vida. Foi uma confirmação de algo que Deus já estava falando ao seu coração. Compartilhe seu testemunho e vamos construir juntos uma comunidade de fé que encoraja uns aos outros em tempos difíceis. Lembre-se, seu testemunho pode ser a chave para a libertação de outra pessoa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Que as portas fechadas em sua vida se abram sobrenaturalmente, que novos caminhos sejam revelados e que a glória de Deus se manifeste poderosamente em cada área da sua existência. Em nome de Jesus, amém.